Bom, vamos direto ao ponto. Hoje, a gente tem diante de nós um texto antigo que é, no mínimo, fascinante. O capítulo 23 do livro de Êxodo. A gente costuma olhar para esses documentos antigos puramente como artefatos religiosos, né? Mas a realidade é que eles revelam algo muito mais pragmático. O que a gente está analisando aqui é um projeto de civilização que é surpreendentemente moderno. Para se ter uma ideia, esse texto tem mais de 3.000 anos e já traz alguns dos primeiros registros sistêmicos sobre direitos trabalhistas, bem-estar animal e responsabilidade civil. Desconstruir essas regras tão antigas ajuda a gente a entender exatamente como elas foram projetadas para manter toda uma sociedade funcionando sem colapsar. E para organizar nossa análise de hoje, a gente dividiu esse texto denso em 4 pilares fundamentais. Primeiro, justiça e ética social. Segundo, as leis do 7º dia. Depois, as 3 grandes festas. E, para fechar, as promessas e avisos finais. Esses são os verdadeiros alicerces daquela sociedade primitiva. Então, começando pelo nosso pilar número 1, justiça e ética social. Aqui o foco é total nas relações do dia a dia. Logo nos primeiros versículos, a gente encontra uma lista de códigos legais que estabelece regras super diretas. Coisas como não espalhar boatos falsos e não seguir a maioria quando ela está fazendo o que é errado. Pensa bem, isso é basicamente o que hoje a gente chamaria de combater a mentalidade de manada ou até aquele linchamento virtual, sabe? O texto também exige julgamentos absolutamente justos, e olha que detalhe interessante. A ideia é proteger os mais pobres, sim, mas sem favorecê-los de forma injusta só por pena, além, claro, de proibir estritamente qualquer tipo de suborno. É incrível pensar como essas diretrizes antigas contra a corrupção e desinformação continuam incrivelmente atuais. A partir daí, a coisa fica ainda mais específica. O texto traz o que a gente pode chamar de a lei do jumento do inimigo. A regra é claríssima. Se alguém encontrar um animal de um inimigo perdido por aí, tem a obrigação de devolver. E mais, se o animal desse adversário cair sobre o peso da carga, é obrigatório parar e ajudar a levantar o bicho. É uma anedota muito cirúrgica que mostra que a ética social exigida ali não era só para amigos ou parentes, de jeito nenhum. A lei demandava uma assistência ativa, um esforço físico real mesmo, para ajudar alguém que é considerado um rival. A justiça civil, nesse caso, passava por cima de qualquer atrito pessoal. Mas de onde vinha toda essa base ética? O versículo 9 traz uma âncora histórica profundíssima para justificar a proteção ao estrangeiro. O mandamento proíbe maltratar quem vem de fora, usando literalmente a seguinte justificativa: vocês sabem como eles sofrem por serem estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Ou seja, a lei basicamente manda não esquecer a própria dor. O sistema de justiça não era só sobre punição, ele estava totalmente enraizado na lembrança institucional da marginalização que eles mesmos sofreram no passado. É uma base sociológica muito forte para ditar regras de convivência num mundo tão antigo. O que nos leva ao pilar número 2 da nossa análise, as leis do 7º dia e o direito ao descanso. Olha a simetria fascinante que existe nessas leis. Por um lado, a gente tem o descanso no 7º dia da semana. É uma pausa obrigatória no trabalho para escravos, trabalhadores, estrangeiros e até para os animais de carga. Só que, por outro lado, essa mesmíssima lógica se aplica numa escala macro, lá no 7º ano. No chamado ano sabático, a própria terra descansa. A regra era não plantar nenhuma semente, e tudo que crescesse naturalmente deveria ser deixado para os mais pobres e para os animais selvagens comerem. O que esse texto antigo apresenta é quase uma visão fractal do tempo, sabe? O descanso não é visto como um luxo, mas sim como um direito universal e negociável, abrangendo as pessoas, a fauna e a própria ecologia do lugar. Agora, passando para o terceiro pilar, as 3 grandes festas e o calendário sagrado daquela sociedade. O documento estabelece 3 reuniões anuais que eram obrigatórias. Primeiro, a festa dos pães sem fermento, ali na primavera, para relembrar a saída do Egito. Depois vem a festa da colheita, celebrando os primeiros grãos que nasciam na estação. E, por fim, a festa das barracas, no outono, para comemorar a colheita das frutas. Observando isso, fica muito claro como a identidade nacional, a memória histórica e a dependência da agricultura estavam completamente entrelaçadas. A religião não era algo que acontecia num vácuo espiritual. Ela estava fisicamente e visceralmente conectada à mudança das estações e à sobrevivência econômica que vinha da terra. Mas aí, no meio de todas essas instruções de festas, o texto solta uma regra no mínimo curiosa. O versículo 19 manda o seguinte aviso: não cozinhem um cabrito no leite da sua própria mãe. Para nossa visão moderna, isso soa bizarro de tão específico.
Mas dentro da análise de fontes antigas, esse é um exemplo perfeito das fronteiras super rígidas de pureza ritual daquela época. Pesquisas indicam que fazer isso podia ser um rito de fertilidade muito comum entre os povos vizinhos. Então, proibir essa prática era impor um limite cultural muito forte. Era o jeito deles dizerem que não se mistura a vida, que é o leite materno, com a morte da carne cozida, separando completamente as práticas dessa sociedade do que os outros povos faziam ao redor. Isso nos traz ao nosso quarto e último pilar, promessas e avisos finais, mudando o foco para segurança e geopolítica. A partir do versículo 20, a gente percebe que o tom muda de figura. O texto começa a desenhar de forma bem transacional mesmo a estrutura teológica do Estado. A lista de promessas divinas vem totalmente condicionada a uma obediência exclusiva. Tem de tudo: um anjo enviado na frente para proteção militar, garantia de que não faltaria comida nem água, um sistema de saúde divino prometendo eliminar doenças e evitar a perda de gestações, e ainda a promessa de vida longa. Na visão que o documento registra, adorar exclusivamente a divindade e seguir aquelas leis que a gente acabou de ver estava diretamente ligada à prosperidade biológica e à dominância militar sobre as outras nações. Era literalmente um contrato de Estado. E esse domínio é detalhado como um processo super metódico de conquista em 3 etapas. Passo 1, a liderança espiritual vai à frente do exército. Passo 2, os inimigos são expulsos aos poucos de forma gradual. E o passo 3, as fronteiras físicas são expandidas, cobrindo todo o território que vai do mar Mediterrâneo até o famoso rio Éufrates. Repara que a promessa de dominar grupos como os amorreus e cananeus não é descrita como uma mágica que acontece da noite para o dia, mas sim como uma expansão friamente calculada. Mas por que essa conquista seria gradual? Por que não de uma vez? O versículo 29 traz um detalhe fantástico. Esse atraso na expansão territorial não é retratado como fraqueza militar, de jeito nenhum, mas sim como um atraso ecológico tático. O texto diz com todas as letras que se a expulsão dos povos inimigos acontecesse num ano só, a infraestrutura ia entrar em colapso. A terra ia ficar deserta e, pior, os predadores selvagens iriam se multiplicar num nível que ameaçaria a nova população. É um raciocínio logístico surpreendente no meio de um texto sobre conquista divina. Mostra que eles tinham uma noção clara sobre capacidade populacional e sobre não destruir o equilíbrio mental do lugar que queriam ocupar. A nossa análise do texto original termina com um aviso que é implacável. O capítulo proíbe estritamente a criação de tratados, acordos ou qualquer tipo de assimilação cultural com os vizinhos. Olhando de forma objetiva, o que está documentado ali é um medo absoluto da contaminação religiosa. Conviver com costumes e deuses estrangeiros é classificado com essas exatas palavras, uma armadilha mortal. Para os arquitetos desse código, a segurança nacional não era só uma questão de fronteiras bem vigiadas ou vitórias de guerra. Dependia de um isolamento ideológico total para garantir que a sociedade não implodisse de dentro para fora por absorver valores diferentes. E assim a gente fecha o arco da nossa análise de hoje. Pensando bem, como a humanidade consegue equilibrar justiça, crenças e segurança? Ao longo dessa exploração ficou bem claro que esse trecho de Êxodo passa muito longe de ser só um manual de adoração. É uma tentativa super complexa de estruturar uma civilização inteira. A coisa começa lá na base, com compaixão e direitos na justiça, passa pelos ritmos da natureza e do agronegócio da época e termina num pragmatismo duro sobre estratégia militar e geopolítica. Toda a complexidade dessas leis antigas acaba provando que os desafios fundamentais de governar a natureza humana, tentando equilibrar ética, sustento e defesa, são exatamente os mesmos há milhares de anos. Muito obrigado por acompanhar a gente em mais essa exploração visual e até a próxima análise.